Meus queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao terceiro domingo do tempo comum e ao longo destes domingos todos, nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas, que vem nos apresentando a história de Jesus, a sua vida pública. E hoje o Evangelho começa justamente falando dos inícios do Evangelho de Lucas. É o primeiro capítulo. Primeiro, a gente deve localizar quem é Lucas. Além de ser evangelista do Evangelho que acabamos de ouvir, ele também escreve os Atos dos Apóstolos, os inícios da igreja. Lucas, segundo a tradição e os historiadores, era médico de profissão e um grande amigo de Paulo, companheiro de São Paulo. Esteve junto com Paulo nas suas viagens apostólicas, levando o Evangelho de Jesus para aquelas comunidades nascentes. E Lucas, então, preocupado, juntamente com São Paulo, em catequizar, em evangelizar aquelas comunidades que ali iam nascendo com o anúncio do Evangelho, também decide escrever a história de Jesus. Ele vai dizer hoje, no primeiro capítulo de Lucas, muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então Lucas estrutura também um evangelho e o dedica a um nome que nós ouvimos hoje, chamado Teófilo, que pode ser uma pessoa, mas também o mais importante é o significado deste nome. É uma palavra grega que significa amigo ou amiga de Deus. Então Teófilo poderia ser cada um de nós, amigos e amigas de Deus. Lucas está escrevendo para os amigos, para aqueles que querem caminhar junto com Jesus. Logo depois, o Evangelho dá um salto do primeiro capítulo, se pula para o capítulo 4 e nós lembramos o início da vida pública de Jesus. Logo que Jesus é batizado nas águas santas do Jordão, Jesus volta para a Galileia, a terra onde ele nasceu, onde ele cresceu. E Jesus, diz o Evangelho de hoje, está caminhando pelas sinagogas, os locais de reunião dos judeus. E como um bom judeu, Jesus também frequenta a sinagoga. Hoje ele está na sinagoga de Nazaré, a sua terra. E Jesus recebe a missão de ler a palavra de Deus e cai em suas mãos o livro do profeta Isaías. O livro diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Jesus assume para si o profetismo de Isaías, o grande profeta do Antigo Testamento, enviado a anunciar a palavra de Deus. Jesus é agora, segundo o Evangelho de Lucas, o novo Isaías, o profeta que tem a missão de anunciar e fazer conhecer o reino de Deus. E nós pensamos, meus irmãos e irmãs, sem querer,
castigar vocês com o sol nesta manhã aqui no campinho. Já disse aqui, vocês conhecem, o sol está pocando, é uma expressão nossa aqui do Espírito Santo, mas sem cansar vocês. Imagino que tenham trazido água, protetor solar, porque vir ao convento tem que trazer isso tudo, além de muita fé, né? Muita fé, muita oração. Então o Frei quer trazer 2 pensamentos para nós, a partir do Evangelho que nós ouvimos hoje. O primeiro deles: Jesus está na sinagoga. Na sinagoga. Sinagoga é lugar de reunião. Hoje nós temos a nossa igreja, as nossas, entre aspas, sinagogas, as nossas comunidades de fé. Nós, ao longo da pandemia, nos habituamos muito às nossas celebrações online, que são extremamente importantes e necessárias. A gente acompanha uma celebração pela tela do celular, pela tela do computador, lá na televisão, mas é preciso, meus irmãos e irmãs, de alguma forma também, buscar a vida de comunidade. A vida do cristão é uma vida que acontece em comunidade. Jesus está na sinagoga, está rezando na sinagoga. Assim também nós precisamos nos esforçar para buscar a vida em comunidade. Não existe cristão, não existe católico que vive a sua fé longe da comunidade. Mas, Frei, eu rezo em casa, eu rezo para Deus, eu acompanho a missa pela televisão, pelo celular. Tudo isso é importante, repito, mas em algum momento eu preciso buscar a minha comunidade de fé, porque é ali que eu encontro o alimento necessário para poder alimentar a minha fé, nutrir a minha fé em Jesus. Segundo pensamento, Jesus inicia a sua vida pública, o seu apostolado, a sua missão, logo depois de batizado. Pergunto mais uma vez, como nós estamos vivendo o nosso batismo? Todos nós, quase todos, quem sabe um ou outro aqui, ainda não foi batizado, né? Mas a maioria de nós todos, batizados pequenos, pessoas que fizemos a primeira Eucaristia, que fizemos também a Crisma. Como nós estamos vivendo a nossa missão, meus irmãos e irmãs? Esse é um imperativo para todos nós, como nós estamos vivendo o nosso batismo. Quem sabe, de forma às vezes um pouco displicente, largada, sem muita consistência, e Jesus nos pede para ser sal da terra e luz do mundo. Então é tempo de renovar a nossa fé na palavra, na força da Eucaristia, e de novo recuperar o nosso profetismo, a nossa missão. Que Deus nos ajude, que Deus nos inspire, que Deus nos encoraje, que a Virgem da Penha, a nossa excelsa Mãe e Rainha, que também foi fiel discípula de Deus, possa nos inspirar a viver esta santa palavra. Assim seja. Amém.